Olá, galera do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer a tier list de Danganronpa 2. Eu vou classificar os personagens de acordo com a minha opinião e apenas a minha opinião. O que eu gostei e não gostei de cada personagem, a gente vai conversar juntos. Eu estou aqui com a minha colinha do celular para lembrar o nome de todos os personagens, porque alguns morreram faz muito tempo e a gente jogou faz muito tempo, né? E aí eu não vou lembrar o nome de todos, mas estamos aqui junto com o chat vai opinar também, né? A gente gosta de fazer o vídeo conversando com o chat. Então, vamos começar. Primeiro personagem que eu vou classificar aqui é o Byakuya Falso, que é o Ultimate Impostor, né? Aqui na minha colinha tá como Impostor Supremo. O próprio Byakuya. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Pra mim, ele ter voltado foi horrível. Eu fiquei na bad, mas depois que eu descobri que ele era um impostor, ele se tornou um personagem um pouquinho mais legal. Depois que eu descobri que ele era apenas um impostor, eu gostei. E aí, pra mim, as ações dele lá no passado começaram a fazer sentido. Porque quando eu via que ele tava tentando salvar todo mundo, eu falava, nossa, esse não é o personagem que eu conheci no primeiro jogo. Que esquisito. E assim, quando eu descobri que na verdade ele era só o Ultimate Impostor, eu já achei ele um personagem muito legal. Eu amo ele demais? Não, não amo ele demais, cara. Tava torcendo pra ele morrer. Mas ele deveria ter morrido? Deveria ter morrido. Mas assim, eu acho que pra mim ele tá mais pro nem fede não cheira do que deveria ter morrido, tá? Talvez depois eu abaixe ele de posição. Mas eu acho que ele merece um pouco mais pra cima pelo plot de ele ser um impostor o tempo todo. Vamos ver o que o Santos tem a dizer. Eu apoio ele mais em cima. Ele tentou salvar todo mundo! E é melhor que o original. Cumpriu sua promessa e salvou o Nagito. Santos, faça das suas palavras das minhas, tá? Eu vou colocar ele não fede nem cheira por enquanto. Acho ele mais ou menos, eu concordo, Pedro. Pra mim é um nem fede nem cheira. O Bahia está certo, eu concordo. Então todos estamos de acordo que ele é um nem fede nem cheira. Eu acho que o plot dele é legal. Mas eu chego a amar ele demais? Não, né? Não. Não é pra tanto também. Droga, o Santos usou o Nagito contra mim. Calma. Eu vou deixar ele por último, mas dessa vez dele vai chegar. Vamos ver o próximo aqui da colinha. Próximo da colinha. Teru. Cara, pra mim, ele demorou demais pra morrer. Cara, que personagem insuportável. Ai, mas ele foi o primeiro culpado. Cara, mesmo assim. O tempo que ele permaneceu no jogo, pra mim, foi tempo de sofrimento. Pra mim, foi tempo de sofrimento. Mesmo sendo o primeiro a ser executado, pra mim, esse cara demorou pra morrer. Personagem chato. Ele era desnecessário, assim, o plot, vamos também ser sinceros e honestos aqui. O plot dele ter colocado a faca dentro do negócio de carne, eu acho essa parte legal, eu acho legal. A parte, a morte, foi a primeira morte, foi uma das menos ensaiadas, menos super estratégicas, mas eu achei legal. Mas ele, pra mim, demorou pra morrer. Não gosto dele, né? Eu tenho o direito de não gostar de certos personagens, né? Tenho direito. Miharu. Não, é Mahiru, perdão. Mahiru, que é a fotógrafa, que também morreu cedo, né? A Mahiru. Mahiru é a ruivinha e pra mim ela nem fede nem cheira. Talvez porque ela tenha morrido muito cedo. Eu acho que ela tinha boas respostas, às vezes. Ela dava umas cortadas nos caras necessárias, mas também não é uma personagem tipo, uou. Ela não me brilhou os olhos, entendeu? Tem personagens femininas aqui que são muito mais do que ela, entendeu? Ela brilham muito mais. Aquele papinho de ter feito sem querer é muito bananice. Concordo, Elo, concordo. Você tá falando do Teru, eu concordo. Vamos ver opiniões sobre a Mahiru. Concordo. Ela causou o crime e culpou o nosso bebê chefinho. Vamos lá. Sou bem neutra com ela. Estou mais pra não gostar mesmo. Então, pra mim nem fede nem cheira. Porque assim, eu não chego a não gostar dela. Mas eu também não gosto, entendeu? Ela tá ali. Tá no meio. Próxima. Pô, agora a gente vai pegar no coração, tá? Porque essa personagem, pra mim, não deveria ter morrido. Pra mim, a morte dela foi injusta. Cara, no julgamento dela, teve momentos de vergonha alheia. Teve momentos que eu queria me tacar da janela.
Mas no final foi o julgamento mais sofrido. A Peco Pecoyama, eu amo ela demais. Puta personagem, puta personagem. Puta personagem, puta julgamento, é um dos meus favoritos desse Danganronpa 2. Fala a verdade pra vocês. A Peco devia ter vivido mais, viu? Ela devia ter vivido mais. A Peco eu amo, apesar da parte de Sparkling Justice. Então, essa parte eu prefiro esquecer. Porque quando tava acontecendo no julgamento, começou a me dar dor física. Eu pensei, não é possível isso, gente. Não é possível. Aí depois a gente vê que é só uma desculpa pra ela fazer o nosso Baby Gangsta. Baby Gangsta. Sobreviver. E a parte que ele tenta salvar ela, mano, incrível. Um dos melhores julgamentos, pelo menos eu acho. Pra mim, o julgamento dela é um dos queridinhos. Tem dois outros julgamentos que a gente vai comentar mais pra frente, porque eu não quero adiantar, né? Os meus argumentos do vídeo. Esses dois eu vou falar mais pra frente. E aí a gente entra nos pormenores. Mas tá no meu top 3 de julgamentos de Danganronpa, tá? Ela tinha um senso moral muito forte. Eu gostei muito dela, sim, concordo. Eu lembro que fiz vários free times com ela, mas ela morreu antes de eu completar, porque ela morre muito cedo. Putz, eu nunca tinha pensado nisso, Santos. Tem personagens que você não consegue completar free times? Ou, tipo, você só pode fazer com ela até você completar? Porque realmente é um problema, já que personagens morrem cedo demais, você não tem muitas informações sobre ela, né? Mas assim, no geral, pra mim, ela é uma boa personagem, eu amei ela demais. E eu digo assim pra vocês, eu não queria que ela tivesse morrido, mas ao mesmo tempo, a morte dela foi marcante o suficiente pra eu ter gostado do julgamento no geral. Então ela tá no amo demais. Eu acho que o que aconteceu com ela precisou ter acontecido para o desenvolvimento do nosso Baby Gangstar. E foi uma morte importante, entendeu? Foi uma morte importante. Gostei. Vamos pra próxima da colinha. Próxima personagem da colinha. A Ibuki, cara, eu gosto dela. Eu gosto dela. Ela é doida, cara, mas eu achei a morte dela muito injusta. Sobre a Peco. Eu achei ela era bem fechada, mas pelo pouco que vi, foi suficiente pra eu gostar dela. Mas ainda mais a relação dela com o Fuyuhiko. Com o Fuyuhiko, concordo. Eu acho que o pouco que ela apareceu, ela foi muito legal. E o julgamento dela foi legal também. Eu vou colocar a Ibuki no amo demais. Ela é muito marcante, muito alta astral. Foi também igual Taka, um desperdício, doidinha, mas gente boaça. Então, exatamente. Cara, Bahia, essa é a sensação que eu tenho. Ela é doidinha, mas ela é muito gente boa. Ela é muito gente boa. Quando ela fez lá uma comemoração pra todo mundo gritar e cantar no bar, cara, é uma pessoa alta astral que depois que morreu, eu achei que fez uma falta no enredo. Porque era uma pessoa que trazia uma leveza pro ambiente muito pesado de Danganronpa. No geral, ela é uma personagem que eu gostei bastante. É uma personagem bem legal. Eu não dei tanto destaque, né? Eu ri bastante com ela. Eu acho que ela é um bom alívio cômico. Vamos ver o que ela tem a dizer. Ibuki, eu gostei muito dela. Ri horrores do show que ela fez pro Fuyuhiko exigindo que fosse quando ele não podia levantar. É verdade. O Fuyuhiko não podia nem levantar, ela queria que ele fosse. Faz falta sim, aliviar o desespero, concordo. Então, assim, no geral, estamos todos alinhados que nós amamos a Ibuki demais, certo? Amamos ela demais. Pô, morreu cedo. Morreu cedo. Tá bom, não foi tão cedo, mas eu não gostei quando ela morreu. Tá, a Ryoko. Ryoko. Eu não gosto dela. Eu não gosto dela. Por mim, ela até demorou pra morrer. Eu não gosto dela, eu não gosto da maneira que ela trata os outros, não gosto da maneira nem que ela tratava a Mikan. Por mais que eu não gostasse da Mikan, eu acho que ela tratava os outros muito mal. Então, pra mim, por mim, é exatamente isso, Elô. Por mim, o Bahia concorda comigo e o Santos também. Morreu tarde. Morreu tarde. Honestamente, não gostei dela. Achei que. Ela é feita pra ser uma personagem odiável, né? É que eu acho que a maneira que ela morreu foi muito cruel, injusta. Foi muito triste ver ela tendo a garganta cortada quando ela tava querendo pedir ajuda pra arrumar o próprio kimono. Foi triste, tá? Mas ela era uma pessoa muito ruim.
Ó, a Elo falou a verdade. Ela chamava a Mikan de vadia. Não tem justificativa pra isso. Totalmente gratuito, concordo. Eu achava que ela ia melhorar depois da morte da Miharu. Porque ela tava criando algumas amizades. Então, eu acho que ela tava no ar. Eu acho que ela morreu. Eu acho que ela morreu mais ou menos no momento que ela ia começar o arco de redenção dela. Eu não colocaria no mesmo do Teru Teru, deixaria no deveria ter morrido, mas ela morreu, né? Eu também fiquei com pena da morte dela. Eu também fiquei com pena. Eu achei que foi muito injusto e repentino. Dá pra gente interpretar também o deveria ter morrido como essa pessoa morreu e deveria ter morrido mesmo, né? Eu acho que dá pra gente colocar nesse sentido. Eu acho que deveria ter morrido, dá pra gente colocar ela. Deveria ter morrido no sentido, fez bem em ter morrido. Fez bem em ter morrido. Deveria ter morrido mesmo, é isso aí. Dá pra gente colocar aí, dá pra gente colocar aí. Ó, próximos. Ela só estava no lugar errado e na hora errada, mas eu acho que deveria ter morrido mesmo. Então, eu acho que ela morrer era uma consequência óbvia e eram, tipo, personagens que se morressem eu não ficaria triste, sabe? Só é isso aí. É isso aí. Próximo personagem, a Mikan. Putz, gente, vamos conversar sobre a Mikan. Eu não fiz os free time events dela, né, pra saber sobre a história dela, da vida dela. Eu recebi comentários no YouTube, especificamente, falando que ela teve um passado muito triste. E que valia a pena a gente pesquisar mais sobre, e eu quero fazer isso depois. Mas eu tenho muita dó dessa personagem. Eu tenho muita dó. Porque eu acho que ela tinha tudo pra ser uma boa personagem, mas o jogo faz com que ela seja um símbolo sexual desnecessário. E é horrível, gente. No momento da morte dela, no momento da execução dela, eles fazem fanservice, cara. Eu concordo com o que o Bahia falou. A Mika foi vítima dos desenvolvedores. Eu concordo. Pior que a Mika era muito útil nas trials, foi uma culpada genial, mas ela é diminuída. Exato. Aquele primeiro fanservice quase me matou. Não, aquilo lá é absurdo. Eu acho que assim, por conta dela ser uma personagem feita pelos desenvolvedores para ser fanservice, eu acho que era destino dela morrer. Mas me dá um. Vou falar a verdade pra vocês, me dá um amargo na boca, porque eu acho que ela não merecia ser tratada como foi tratada no desenvolvimento da história. Será que faz sentido isso? Ah, eu não sei se faz sentido esse meu raciocínio, mas é triste ver o quanto essa personagem foi maltratada pelo próprio roteiro. E eu fico mal. How muito obrigada pelo seu sub. Muito obrigada. Tem personagem feminina que sofre em anime. Exatamente. É exatamente isso. Ela sofreu pelo próprio roteirista. Então eu vou deixar ela não deveria ter morrido pelo papel que ela teve na história. Infelizmente, ela teve o papel de ser um símbolo de sexualização, mas não pela pessoa da Mikan, não por ela ser ela, sabe? Porque eu acho que ela era muito útil, como o pessoal comentou. Eu acho que ela fazia lá a parte de investigar o corpo. Eu acho que ela era uma pessoa gentil. Ela era carinhosa, ela era envergonhada, ela não era uma pessoa ruim. Por isso que pra mim ela deveria ter morrido pela função que ela teve de ser tratada como objeto, infelizmente, mas não é que eu desgoste dela. É diferente da personagem anterior, que eu só não gostava dela porque ela tinha uma personagem ruim. Eu acho que a Mika não merecia estar aqui, mas o roteiro fez ela estar aqui. Gostaram? Lembrem que eu sou advogada, então eu sei defender, eu sei defender. Próximo. Nekomaru! Gente, pra mim o Nekomaru nem fede nem cheira. Depois que ele virou robô, eu achei ele mais engraçado, mas ele não chega a ser um personagem que eu amo. Tipo, uou, amo ele, maravilhoso, quero uma figura dele na minha estante. Só foi ruim quando virou desespero, concordo. Monteiro veio trazer a opinião dele. Eu gosto muito do conceito da Mikan, mas infelizmente ela faleceu no momento do fanservice. Ó, foi poético. Foi poético e eu concordo. Ó, o Nekomaru, eu acho que a pessoa que fez essa lista aqui errou ao não colocar o Mekomaru, que é a versão robô dele, né? O antes e depois.
Porque eu depois, a versão dele robô, eu talvez até subiria pra cá, porque eu gosto muito dele de alívio cômico, de robôzão. Mas antes eu acho ele só mais um. Eu amo o Decomaru, ele é muito divertido. Então, mas eu acho ele mais divertido depois que ele vira robô. Nekomaru pra mim ficou mais interessante quando ele se tornou robô. Antes pra mim ele era tanto faz, já que ele só falava de ir no banheiro. Nem fede nem cheira, mas confesso que acho que ele merecia mais, concordo. Eu gosto do Nekomaru, tipo, beleza. E com a morte dele a gente vê que os personagens musculosos de Danganronpa não duram muito mesmo, né? É muito massa ele soltando refrigerante do olho. É incrível ele soltando refrigerante do olho. Então, assim, não tem aqui nessa lista, tá, pessoal? Não tem. Mas eu deixo o Nekomaru aqui, mas o Mekomaru figurativamente está aqui no Amo Demais. Porque ele foi um bom alívio cômico. Próximo. Gundam Tanaka. Gundam Tanaka. Gundam Tanaka. Eu amo esse homem. Eu amo muito ele. Eu chorei na execução dele, gente. Eu chorei na execução dele. Vergonhoso a maneira que eu chorei, inclusive, mas pra mim, cara, não tem como. Ele pra mim é um dos meus favoritos desse jogo. Ele é um dos meus favoritos desse jogo. Por isso, pra mim, cara, ele fica. É porque tem personagens aqui que eu ainda eu ainda amo mais. Então eu vou colocar ele no amo demais, talvez eu suba ele. Mas assim, o no amo demais ainda na frente de todo mundo, porque eu amo ele acima das meninas, entendeu? Porque pra mim ele é muito importante. Ele é muito importante. Mas tem personagens que eu ainda amo mais. Entendeu? Próximo. Próximo. Eu amo ele. Vamos comentar um pouco mais dele antes de eu seguir pros próximos. Eu amo ele e eu acho que no momento que ele se tornou culpado foi o momento que eu falei: não, esse personagem é 10. Esse personagem é 10. Eu já gostava dele, eu gostava da personalidade dele. Me dói muito, cara, me dói muito não desenvolver o romance dele com a nossa princesa. Me dói, porque, cara, eles iam ser um casalzão. Sabe aquela música da Katy Perry? Legendary Lovers. Não vou cantar porque eu canto muito mal, mas assim, eles seriam Legendary Lovers porque os dois juntos seriam imparáveis. Eu falo pra vocês, os dois juntos seriam imparáveis. Eles seriam um casalzão. Porra, quando começou a desenvolver, ele morreu. Exato, exatamente. É muito injusto, Bahia. É muito injusto. Quando eles estavam. Olha, quando tava tendo a química, quando os dois estavam no ápice do romance, pá! Morreu. Não. Não, pra mim. Ai, horrível. É horrível. É horrível. Eu sofri. Um dos melhores julgamentos também, tá? Do Gundam é um dos melhores e é o que eu mais sofri, com certeza. Iscas! Muito obrigado pelo seu resub. Seja bem-vindo novamente, nosso editor de shorts maravilhoso, Iscas. Oi, Rima! Próximo personagem. Pô, já vai com o Nagito? Não, a gente vai pular, vou deixar o Nagito pro final. Ué, não tem todos os personagens aqui? Que absurdo! Já tá com o Nagito aqui, já acabou. Oxi! Oxi! Vocês querem ir pra Chiaki? Vamos pra Chiaki, então. Eu queria deixar o Nagito pro final. Pra mim, a Chiaki é Gold. Eu vou colocar mais de um personagem no Gold, tá, gente? Antes que o pessoal fale que Gold é apenas um, eu vou colocar mais de um personagem. A Chiaki, pra mim, é Gold. Carregou o jogo nas costas. Assim como o Alter Ego no jogo anterior. A Chiaki é uma inteligência artificial que carregou. E pra mim, até depois que eu descobri que ela era traidora, eu continuei adorando ela. Sempre foi uma das que mais colaborou com o protagonista, tirando o Nagito, porque o Nagito ele às vezes atrapalhava, né? Às vezes atrapalhava, vamos ser sinceros. Nem sempre ele dava boas dicas. Mas pra mim, ela foi inteligente, ela ajudava nas investigações, ela foi querida. Até no momento final, ela foi fofa. E pra mim, ela é uma personagem maravilhosa. E Gold. Fiquei triste de saber que ela não era real. A Chiaki, vamos ver o que o Santos falou. A Chiaki é a maioral.
Ela foi contra sua própria essência para salvar os outros, transcendendo a existência. Nossa, que poético. Transcendendo a existência para virar uma garota mágica do milagre. Santos! Isso aqui foi. Me tocou o coração profundamente. O Bahia falou: Ghost demais, concordo. A Elo falou: Chiak sensacional. Depois que ela morreu, eu realmente percebi o quanto ela guiava as trials e tinha opiniões muito boas. Ela guiava muito as trials. Ela ajudava na trial, ela era quase uma Kirigiri, é verdade. Ela é quase uma Kirigiri nesse jogo, só que ela só entendia. Mas, gente, depois que a gente entende a função dela, a gente entende porque ela é a Kirigiri desse jogo. É exatamente por ela ser gamer e entender demais que ela tinha essa função de investigadora amor. Ela entende muito de jogos, ela é uma inteligência, né, que está dentro do jogo, e é por isso que ela está como a nossa guia. Nossa guia. Qual que vocês querem classificar agora? Mandem, chat, qual que vocês querem classificar? Já que a minha colinha acabou os nomes. Dá pra eu pegar pelo caderno também, né? Fui o Rico, meu bebê, o Baby Gangsta, o Baby Gangsta. Vamos pro Fui o Rico, então. Eu vou pegar aqui pelo meu caderno, já que a colinha da internet não tá pra nada. A gente pega aqui, ó, no papel. O Baby Gangsta, eu amo ele demais, o Baby Gangsta. Amo, 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 amo. Antes, no começo, ele era mais aquela carinha meio revoltado, mas depois do julgamento da Peko Pekoyama, ele se transformou num dos personagens mais legais, cara. Mais legais. Inclusive, tem uma coisa que a gente tem que destacar. O único que falava pro Teru Teru calar a boca quando ele falava besteira, tá? Ele mandava o Teru Teru calar a boca quando ele começava a falar umas merda. Ele falava, ô! Cala sua boca. Fui o Rico é um GOAT. Eu acho que a relação dele com a Peko melhorou muito ele como personagem. Eu acho que depois do julgamento, cara, ver ele se tacando ali pra salvar ela, pra mim foi... Quebrou meu coração em muitos, muitos níveis. Ele é gigante, ele é um dos personagens também mais queridos por mim. E nosso Baby Gangsta mudou muito, né? Desde o começo ele se desenvolveu demais na história. O que me deixa um pouco triste pensar que agora ele vai resetar do zero, né? Olá, opiniões. O Fui o Rico é a tsundere do grupo. Antes, eu não gostava dele, não. Achava ele grosso, sem necessidade. Mas depois da Peko, ele cresceu muito no meu conceito. Ele teve tempo de se desenvolver. Pra mim, ele foi um personagem que até o final eu fiquei com o furico na mão pensando que ele ia morrer. Porque eu pensava, mano, se ele morrer, tudo que a Peko fez foi em vão. Isso não pode acontecer. Então, até o último momento que a gente desligou a tela do computador, eu tava com medo. Então, eu estou muito satisfeita pelo fato dele ter sobrevivido e eu amo ele demais. No começo, não amava tanto, né? Não amo tanto quanto o Gandan. Eu acho que o Gandan ainda está maior no meu conceito, mas eu amo ele demais. Nosso Baby Gangsta. Sim, eu passei a adorar ele depois da Peko. Exatamente, depois desse julgamento. Ainda mais o fato dele decidir se sacrificar para estar com ela, tá? Porque no momento que ele se tacou no meio de uma execução, ele aceitou que ele podia morrer. Mas ele preferia morrer ao lado dela. Fala do nosso Baby Gangsta. Mas assim, depois eu entendi a revolta dele. Quer dizer, a irmã dele foi assassinada e as testemunhas ocultaram o crime estavam naquela ilha. Exato, pô. Exato. Quem não ficaria puto? Quem não ficaria puto? Quem não ficaria puto? Ó, vamos de Sônia? Eu acho que a nossa princesa merece, não? Vamos com a Sônia? A Sônia, pra mim, é uma das melhores também. Eu amo muito ela. Eu amo muito a Sônia. Inclusive, eu falo pra vocês, eu não sei como que vai ser esse novo jogo de Danganronpa, né? Que eles querem reescrever a história do 2. Mas, até o final, eu acho que ela seria uma boa personagem para ser culpada em um dos crimes. Eu acho que se ela cometesse um crime, ia ser o melhor crime cometido na franquia de Danganronpa. Nossa, Carol, você tá achando demais? Talvez eu esteja, mas pra mim, ela é uma personagem muito complexa. E ela tem uns tracinhos de psicopata que fazem com que o crime que ela cometesse ia ser incrível.
O crime seria ela é exato, ela toda hora ela fala que ela gosta de serial killers, ela estuda serial killers, ela estuda casos reais, ela estuda true crime, ela é além dela ser educada, querida, ter uma química gigante com o Gundam, pra mim ela é uma das personagens que também, né, a gente precisa lembrar que ela também ajudou muito a gente nos julgamentos, tá. Vamos lembrar que apesar de não ser uma das principais que estavam lá, ela ajudou muito, inclusive quando a gente estava no caso das bombas, quando a gente estava: "Meu Deus, a ilha vai explodir", foi ela que foi lá investigar mais sobre. Foi ela que achou estranho, porque ela tinha olhado a base militar, tinha visto que não tinha bomba. Ela gente, a nossa diva chegou a pegar uma granada e tacar na frente do portão lá pra saber se estava funcionando ou não. Ela e a nossa querida coelha, ela tacou a granada na porta pra ver se ia estourar pra ela conseguir entrar no esconderijo do inimigo, cara. Ela é grandona, ela é grandona. Olha, gente, olha só a pose que ela está na tier list. Fala dela, mano, eu gosto muito. Na quinta Class Try, ela carregou muito, cara. Ela é corajosa, eu gosto muito. Acho uma puta personagem. No começo eu não tinha tanto carinho por ela, porque no começo ela é retratada como uma princesa, meu Deus, educada. Mas durante a história ela foi ganhando muita personalidade. Porra, ela é. Principalmente, eu acho que o momento que dá uma viradinha de chave de como ela não é só mais uma princesa pra mim é quando abre a biblioteca. Eu acho que é a primeira ilha que abre depois da morte do Teru. Quando abre essa ilha, ela começa a falar sobre o interesse dela em pesquisar sobre crimes e o quanto ela estuda história, o quanto ela é letrada, ela consegue falar outras línguas. Aí a gente já vê que ela é diferenciada. Ela é gigante, eu amo muito ela. Eu amo muito essa mulher. A Kanye. Eu acho que a Kanye tinha muito pra ser uma personagem melhor do que ela é. Porque no final ela é a personagem burra, sabe? Pra mim, ela tinha muito pra ser uma boa personagem, mas pra mim ela acaba sendo uma personagem mais ou menos. Eu acho que se trabalhassem ela melhor, talvez ela brilhasse mais. Mas ela é retratada como uma menina que come muito, como uma menina que faz comentários burros. Enfim, ainda na última trial tentam até fazer uns comentários meio sexualizados em relação a ela. Eu não gosto da maneira que trabalham a Akane, não. Eu acho que ela merecia mais, sabe? No jogo passado, a Rina era meio burrinha também, mas nem por isso ela era chatinha. E é isso. Vou colocar no não fede nem cheira, mas juro que pelo desperdício ela poderia até ter morrido. Pô, pior que é bem isso mesmo. Se ela tivesse morrido, eu acho que eu não ia sentir tanto como eu senti com outros personagens, sabe? Sei lá. Então, a Rina era muito melhor e tentou matar todo mundo pra salvar. Então, é que eu acho que a Rina ganha pontos pra mim, gente, pelo fato da Rina ter desenvolvido uma amizade com a Sakura. Porque foi nesse momento que ela teve coragem, ela desenvolveu uma personalidade, ela foi mais do que a burra com peito, sabe? Tipo, a que tá lá e só tá pra servir peitos. Então eu acho que ela teve mais desenvolvimento do que a gente teve a Akane aqui, honestamente. Ó, seguinte, eu acho que a gente pode classificar o Soda, né? Vamos deixar o Prota pro final. O que vocês acham? Deixar ele pro final junto com o Nagito? Acho que vale, né? Deixar o casal pro final. Deixar o casal pro final. Gente, ó, eu tenho muito a dizer sobre o Soda. Por quê? Porque eu sei que tem muita gente que gosta dele na internet. Eu não sabia disso, mas tem muita gente que gosta do Soda. Eu suponho, tá? Eu não assisti o anime, mas eu suponho que talvez no anime ele esteja retratado de uma maneira mais alívio cômico do que um tarado, como ele é retratado aqui. Um tarado obcecado e raso. Porque eu sinto que ele, como personagem, se ele fosse retratado mais como um alívio cômico e gênio. Porque, cara, esse cara é muito inteligente. Ele conseguiu fazer a comunicação de rádio lá no momento da doença do desespero
de uma maneira que eles conseguiram se comunicar, sendo que ele pegou uns pedaços de lixo do lixão. O cara é muito inteligente. Dava pra ter trabalhado a parte dele ser mecânico muito melhor do que foi trabalhado no jogo. Eu acho que ele é estiloso, como o Santos falou. Eu tinha gostado do design dele, mas eu acho que ele é forçado, cara. Ele é forçado. Eu acho que se ele fosse só alívio cômico, ou se ele fosse trabalhado mais no sentido dele ser inteligente, porque ele tem tudo pra ser muito inteligente, seria muito bom. Seria muito bom. Mas o fato do jogo fazer com que ele seja só um personagem tarado, que fica atrás da Sônia e se rastejando por ela, por. por. Enfim, eu acho que. A Elo falou muito bem. É, a Elo falou: qualquer personagem que seja tarado e usam isso como alívio cômico é ruim pra mim. É pior pra mim. Eu concordo. Eu acho que eu fico um pouco chateada do fato de que o Soda poderia ter sido um bom personagem, que foi um personagem desperdiçado. Eu acho que ele seria, principalmente o fato dele ser mecânico. Porra, ele ser mecânico é foda pra caralho. E poderia ser muito mais utilizado esse talento dele do que foi. Mas aí o jogo acaba tornando ele mais um alívio cômico de ser taradão. Então, pra mim, Vika não deveria ter morrido. Não que eu desejasse que ele fosse descartado no começo, porque eu acho que é um personagem que seria legal manter até o final. Mas até o final ele. Eu acho que assim, a mesma forma que o roteiro maltratou muito a Mikan, fazendo com que ela fosse só um corpo pra ser explorado, o roteiro também tratou ele como um lixo, fazendo que ele fosse só um tarado, sendo que ele poderia ter um plot muito mais legal do que ele teve. Aquele episódio que ele seguiu a Sônia e as meninas até a praia pra ver, sim, pra ver elas e ficou babando vendo elas de biquíni e quase me matou também. Exato, eu acho que é isso. Eu acho que, porra, design da hora, profissão, ou melhor, talento legal. Tinha tudo pra. Gente, vamos pensar. O cara é mecânico, ele entende muito de tecnologia. Eu acho que se ele fosse culpado num crime, seria foda. Seria muito foda. Só foi mal aproveitado. Tá. Chegou o momento. Vamos classificar o casal. Vamos classificar o casal. Eu vou primeiro classificar o nosso prota, o Hinata. Pra mim, melhor protagonista de Danganronpa até o momento. Não joguei nem o Ultra Disperse, que a gente vai jogar agora, nem o terceiro. Mas, comparado com o Makoto, pra mim esse cara tem muita personalidade. Desde o começo, ele tem muita personalidade. E eu gosto muito do fato. Gente, eu gosto muito do fato dele ser o vilão maior no final. O cara ser simplesmente o cara com mais talento, o cara mais fodão e ter sido usado como experimento. Eu gostei desse plot. Eu acho o plot dele do cara, além dos lindos cabelos sedosos, porque eu gosto de personagens de cabelo comprido, vocês sabem, né? Isso conta pontos, mas não vamos falar sobre a aparência dele como doido. Eu acho que o plot dele de Zuru é incrível. Gosto muito do Hajime. Sou autista e tenho sincericídio, mas sei que o Hajime será sempre pior do que eu. Eu gosto que, diferente do primeiro, o primeiro protagonista, ele era bonzinho, tinha um bom coração e ele se sentia um lixo. O Hajime, ele até descobre que. Mentira, né? Mas ele descobre que ele não tem talento nenhum, mas ele continua sendo bocudo. Pra mim, ele é Gold. Pra mim, ele é Gold. Eu gosto muito, eu gosto do plot dele, eu gosto. Cara, pra mim ele é um protagonista perfeito. Acho que no final o Hajime ganhou demais. Eu passei a amar. Eu também. Eu gosto do fato dele não ser perfeito. Isso faz sentido pra vocês? Isso faz sentido pra vocês? Tipo, o Makoto, ele é retratado como o bem maior. Tipo, o bonzinho, o que não tem erros, ele é a esperança. Já o Hajime não, cara, ele é imperfeito. Ele não é o personagem principal que a gente espera. Ele não é Ultimate, por isso é Ultimate. Santos canetou aqui. Santos canetou aqui. Demais, o Hajime tem uma crise existencial absurda nesse jogo. Eu adoro isso, eu adorei. Eu gostei muito do último capítulo revelar pra gente que, na verdade, ele é poderoso pra caralho. A ponto de ficar entediado, né? Vamos agora classificar o namorado dele, tá?
Pra mim, ele é o maior desse jogo. O maior desse jogo. Não tem como, gente, não tem como. O Nagito ele carrega esse jogo nas costas, é ele que faz o jogo se mover, é ele que faz com que o nosso protagonista entenda o que tá acontecendo e o fato dele ser um personagem não confiável. Cara, eu amo. Eu amo que o personagem que era pra ser braço direito acaba se tornando meio que vilãozão, né? Entre muitas aspas. Pra mim, o Nagito é um dos melhores personagens da franquia de Danganronpa. Ele cara, não tem como, não tem como. Pra mim, ele foi o melhor desse jogo, ele foi o mais bem construído. A trial dele foi a minha trial favorita dos Danganronpas, porque até o final a gente tem plot twist, até o final a gente descobre que ele quer matar todo mundo, na verdade, antes da gente saber que todo mundo era vilão, né, pra mim, ele é o melhor. Vamos ver o que o Santos tem a dizer, ele escreveu um pequeno texto para nós. O Nagito, ele é muito genial, mas se coloca como neutro e acabava acreditando que o desespero estava sendo acreditando no desespero e sendo manipulado pelo Monokuma. Então ele precisa confiar em si mesmo para nos ajudar na esperança. Mas por isso ele não é o meu primeiro. Entendi. Você acha que ele é muito manipulável? É isso, né? Eu ainda acho que, pelo fato dele ser tão imperfeito, ele continua sendo meu favorito. Entendi. Você acha que por ele ser. Ele é o meu segundo. Qual que é o seu primeiro, Santos? Qual que é o seu personagem primeiro? Porque pra mim, ele ainda é o meu primeiro, porque eu acho que ele moveu a história muito bem. Top trios, não. Pra mim, esse trio aqui não tem como eles não estarem no topo. Eles, todos esses aqui eu amo também, tá? Mas pra mim, esse trio aqui é o responsável por fazer Danganronpa 2 ser Danganronpa 2. É a Chiaki. Gosto muito da Chiaki também. Gosto muito da Chiaki também. Mas assim, o Nagito pra mim foi um personagem que justamente por eu não confiar nele, ele foi um personagem incrível. Até o final eu não sabia o que ele tava pensando. E quando ele dá aquela despirocada no julgamento, que ele fica louco, tipo, totalmente pinel, eu falo, meu Deus, que personagem maluco, gostei dele. Gostei dele. Até o final você não sabe se ele é vilão, se ele é herói, se ele tá sendo injustiçado. É muito triste quando você vê o cara sendo amarrado. Gente, vocês lembram? Lá no começo, quando ele foi amarrado, todo mundo amarrou, todo mundo maltratou esse cara. E no final ele teve o poder nas mãos dele de matar todo mundo, cara. Ele não considerava que o talento dele de fato era um talento, por isso que ele agia daquela maneira. Mas o cara é uma máquina de loucura. Sim, sim, e o talento dele é perigoso, né? Deu pra ver pela própria trial dele. Cinema, e a primeira trial também é muito boa por causa dele, sim. E todas as outras também, gente. O Nagito era o personagem que, quando a gente tava indo pelo caminho errado, ele falava: Eu acho que vocês estão errados. E jogava na nossa cara. Eu gosto disso, eu gosto. Essa trial dele eu achei muito foda. Ele faz parecer um assassinato a princípio. Depois a gente vê que foi um suicídio. E no final, acaba que uma pessoa de fato matou ele. É uma loucura. Sim. Meu, melhor trial que teve. Melhor trial que teve. Porra, E é muito no começo que a gente descobre que foi suicídio. É muito no comecinho da trial. Desbocada e bocudo, melhor casal. Desde a primeira trial, dá pra ver o perigo do talento dele, porque ele dizia que queria ser parado e foi parado pelo Byakuya e a Keren impulso. É verdade. Tu saiu muito com ele? Você diz de fazer os eventos, Quick Times Events? Eu não cheguei a fazer com eles muitos eventos. Na verdade, nenhum personagem eu consegui fazer muitos eventos. O que eu fiz mais foi o Baby Gangsta. Fiz mais com o Baby Gangster. Mas eu sei que desenvolvem mais a história dele no anime que a gente vai assistir ainda. Mas assim, pra mim, Trio de Ouro. Véi, ele conta umas histórias absurdas. Cara, que pena que a gente não fez os eventos então, mas eu espero que o anime trabalhe mais isso. E aí, gente, depois que a gente terminar todo o Danganronpa, dá pra gente ver no YouTube alguns eventos também, né?
O pessoal que conseguiu fazer. Posso ser sincera com vocês, eu achei que nossa tier list ficou muito boa. Estou satisfeita com ela. Vocês mudariam alguma coisa nela? Porque eu acho que ela tá perfeita. Estou bem satisfeita com ela. Estou bem satisfeita com ela. Talvez eu colocaria ele mais pra cá, porque eu falei pra vocês que ainda acho uma injustiça. A Mikan, cara, coitada. Uma coitada mesmo. Acho que talvez ela pra cá. Tá perfeito. Ela pra cá. É isso. Eu tô bem satisfeita com a minha tier list. Vocês concordam? Pessoal que tá aí assistindo no YouTube, vocês concordam? Vocês discordam de mim? Vocês colocariam algum personagem em outro lugar? Vocês subiriam, desceriam algum personagem? Então é isso. Um beijo, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau!